Boa noite, bênçãos mais novos, bênçãos mais velhos. Uma boa noite a todos, muita luz e paz para todos vocês. Eu sou a dirigente Alessandra Ortiz, do Centro de Luz, Paz e Amor. E passei por aqui, gente, para falar para vocês sobre os pós na Umbanda, né? Esses dias uma filha minha perguntou, né, para que servia, né? Qual era a serventia do pó, né? Existem várias direções, gente, o pó na Umbanda, né? O pó, ele era muito usado, antigamente principalmente. A gente até não vê falar muito nos pós, mas o pó, né, ele tem uma força bem eficaz, né? Quando ele é preparado, quando ele é direcionado, quando ele é feito. Dependendo da situação, tu tem bastante êxito, né? Quando tu prepara, quando tu trabalha, né? Tu faz essa firmeza. Então, assim, a gente não vê falar muito sobre o pó. Antigamente era muito usado o pó, né? E, assim, gente, existem muitos elementos que é feito pó. E muitas vezes a gente até compra pronto, né? A gente vai na Flora e a gente encontra pronto para o pensamento, para o esquecimento, né? Para abertura. E quando a gente sopra esse pó no ar, né, gente, que a gente sopra, antes de soprar esse pó, a gente também tem que purificar o nosso hálito, né, gente? A gente tem que fazer uma limpeza antes da gente soprar, que nem sempre no dia 1º do mês a gente não sopra canela para prosperidade. Então, gente, a gente sempre, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se limpar primeiro, tem que ser feita uma limpeza. Então, a gente limpa, né? A gente purifica a boca da gente, a gente lava, né, com cachaça, ou muitas vezes a gente pode usar também o licor, o uísque para limpar. Faz aquela limpeza, né? A gente tem que limpar o nosso hálito antes da gente soprar, colocar aquele punhado na mão e soprar. Então, gente, existem vários pós, né? Várias preparações, né? A gente compra muito pronto. A gente às vezes já vai diretamente numa casa de religião, né? E a gente já compra pronto com aquele elemento, com aquela direção que a gente precisa dar para aquela situação ali que vai ser feito, aquele trabalho. Mas a gente tem que ter certeza, né, gente, se realmente aquele material, aquele produto que está ali, realmente os elementos que estão ali são verdadeiros, se realmente eles foram preparados mesmo, né, com elementos, com mineral, com raiz natural, né? A gente tem que ter essa certeza, né? Se é de credibilidade para a gente poder usar nos nossos trabalhos, né, gente? Falando para vocês que tudo é intenção, né? Intenção, mas para dar efeito mesmo, gente, tem que ser feito com os elementos, né, certos. Mas a gente tem que ter, primeiramente, a intenção certa, né? O modo que a gente vai soprar o nosso pensamento, que nós vamos pedir naquele momento. A gente sempre firma uma vela, uma velinha, né? Aí vai perguntar assim, para quem a gente firma a vela? Depende, gente. Se aquele pó é para harmonia, né? Se aquele pó é um pó para equilíbrio, a gente pode acender uma vela para o Pai Oxalá, colocar um copo com água, a gente pode cantar os pontos, né? Colocar aquele ponto para a gente inspirar, para a gente se conectar, para a gente fazer nossos pedidos. Mas muitos pós são feitos também
para segurança, para proteção, né? Que são feitos com ervas, né? A gente, por exemplo, para equilíbrio, a gente usa bastante o alecrim, para equilibrar o ambiente, a gente usa o anis estrelado. Por exemplo, para proteção, né, a gente já usa o guiné, né? Então a gente já usa uma erva assim mais para limpeza, para descarrego, né? A arruda. Então a gente seca, né? A gente seca e a gente mistura, né? Aquela planta, né? Geralmente a gente usa a pemba, né, gente? A pemba é o giz mágico que a gente usa na Umbanda, né? A pemba, ela que risca os pontos, ela que firma, ela que abre um ponto, ela que retém, né? Ela que faz a assinatura dos nossos guias e a gente trabalha muito com a pemba. A pemba é um elemento mineral, a gente trabalha muito com ela também nos oris, né? A gente nos trabalhos que são feitos, batizado no amaci, muitas vezes, trabalhos que são feitos, a gente utiliza o pó da pemba. Então é esse giz aqui, gente, que eu digo que é o giz mágico, né? Aonde são feitos os pontos riscados, né? Aonde os nossos guias, eles riscam aqueles pontos de firmeza, pontos de forças, né? Ponto de abertura, pontos para reter, a assinatura. E a gente utiliza muito o pó da pemba, gente. E nesse trabalho de pó, os pós mágicos que falam, né? A gente usa às vezes muito a pemba, o pó da pemba, mas a gente tem que, gente, quando a gente raspa a pemba, ela diminui muito. Ela fica pouca quantidade, a gente tem que ter pelo menos uma boa quantidade, né, pra gente misturar com aqueles elementos que estão ali, mas não é só a pemba, tá, gente, que é feito o pó. A gente também, muitos preparam pó também com talco sem cheiro. A gente usa muito talco também, sem cheiro. Não é o talco perfumado, gente, não é o talco de bebê, é o talco sem cheiro. A gente utiliza bastante nos nossos trabalhos também. E aí a gente faz aquela mistura, né, com aquela erva, com aquela semente, né? A gente tem que preparar uma quantidade assim boa, né, pra gente a gente firma, porque antes da gente preparar essa pemba, gente, também para esse pó, a gente também tem que preparar a pemba. A pemba também vai para as ervas, né? Todos os elementos são cruzados, como eu sempre falo para vocês nos vídeos. Tudo é cruzado, gente. Tudo é feito uma limpeza. Não é assim, chegou direto da flora e a gente já utiliza, né? É feita uma firmeza, é feita uma limpeza, porque a gente não sabe como foi feito, qual mão que passou. Então tudo é direção, é firmeza, é intenção, né? A gente tem que trabalhar tudo aquilo que a gente vai preparar para o sagrado, que é um magístico, que é um ritual. Tudo tem que ser preparado, tem que ser limpo antes de ser utilizado. Então, a gente tem vários tipos de pó, né? Eu dei só exemplo da pemba, dei exemplo também do talco, também sem cheiro. Dependendo do trabalho, a gente utiliza também ervas específicas, né? São ervas, sementes específicas. E a gente prepara esse pó, que seja para equilíbrio, seja para uma abertura de caminho, né? E o pó realmente ele é muito poderoso, gente, né? A gente não vê muito falarem sobre os pós, mas eles são bem eficazes. Como eu falei para vocês, né? Tudo tem um firmamento, tudo tem uma direção, né? Tudo tem que ser preparado, tudo é intenção e tem que ter as firmezas, né, gente? Se é, por exemplo, para um trabalho que é para segurança, para proteção, geralmente a gente tem determinados guardiões, né, Exus que respondem naquele pó ali, aí tu firma, né, para aquele guardião ali, para fazer, gente, para expandir, para elevar, para soltar esse pó mágico, né, seja para limpeza, para segurança, para abertura, para saúde, né? Então, existem vários elementos, o fumo também,
né, gente? São vários elementos que são preparados, depende de qual situação se é dada, de qual trabalho será feito, qual a firmeza que é feita. E encontramos, como eu falei para vocês, já os pós prontos, né? Mas eu falo assim para vocês, né? A gente compra defumação na Flora, né? A gente compra, mas eu gosto sempre, gente, de manipular, né? A gente compra, vamos para a base, né? Mas eu gosto de manipular. Sempre quando são quantidades, gente, assim, uma quantidade, eu gosto muito de colocar minha energia, manipular com ervas, seja defumação. Eu gosto de mexer. É como eu falei para você, gente, a gente tem que ter confiança, saber se realmente aquele elemento ali, ele tá correto. É que nem o banho de 7 ervas ali, a gente já compra pronto, né, gente? A gente precisa ter a certeza se realmente, que lugar que vem, se realmente ali consta todas aquelas ervas. E é como eu falo das defumações em tabletinhos, né, gente? A gente não sabe realmente quais são os elementos, os ingredientes, né, que são ali preparados. Então é muito importante que a gente tenha essa certeza, essa credibilidade, né? Que realmente aquele produto, que aquele elemento ali contenha, né? Realmente aquela raiz, né? Aquele, aquele elemento ali que é necessário para aquele trabalho. Mas contando para vocês, gente, que a intenção da gente, volto a dizer para vocês, a gente também tem que se preparar, a gente também tem que firmar, a gente também tem que limpar, né? É o nosso hálito, gente, né? A gente tem que fazer essa limpeza porque a gente está utilizando, né? A gente vai soprar, né? Então a gente está utilizando, né? A nós. Então, a gente, para também poder preparar um trabalho, nós também temos que nos preparar. Tá bom, pessoal? Eu trouxe só um básico do básico. Em um outro momento eu vou falar sobre os pós, vou falar mais sobre elementos que são preparados pós, direções que são dadas, guias e entidades que respondem diretamente a determinados trabalhos, determinados ângulos, firmezas como a gente pode fazer, os pontos cantados que a gente pode cantar. Isso tudo eu vou trazer para vocês, gente, num outro momento falar sobre esse elemento específico, né? Eu vou falar detalhadamente, né, com vocês. Agora eu passei por aqui para falar um pouquinho sobre o pó, só para tirar uma dúvida de uma filha minha que ela me perguntou, e esses dias tinha um monte de gente aqui e aí eu acabei respondendo assim rapidinho, esse pó é para isso, serve para aquilo, mas eu não expliquei, né, a direção, eu não expliquei como é preparado, que cada elemento, cada pó, cada erva que vai ali, cada situação que vai ali, vai para uma determinada situação, né? Seja para equilíbrio, seja para saúde, seja para abertura, seja para limpeza. É separado, os elementos não são iguais, né? Falei do básico, que é a pemba, que a gente utiliza o pó da pemba, utiliza muitas vezes o talco, mas tem outros elementos que a gente também prepara o pó. Aquele tijolo, por exemplo, gente, aquele tijolo que não é o tijolo furado, o outro que não é furado. A gente também raspa aquele tijolo. A gente também, aquele pó do tijolo, gente, também é preparado para ser usado. Então tem várias direções, tem várias preparações, tem várias firmezas e para cada situação, para cada direção, para cada fim, vai ser preparado, vai ser dada uma direção a quem responde aquele elemento, a quem responde aquela direção. Tudo é firmado, tudo é cantado, tudo é preparado e tudo é feito uma limpeza antes de poder ser feito, concretizado. Toda
em primeiro lugar, tudo é a nossa intenção, e não esquecendo nunca, gente, que para a gente também preparar, a gente tem que preparar o nosso hálito, porque nós vamos soprar as nossas mãos. A gente também precisa se limpar para a gente poder preparar, firmar, direcionar, concluir esse trabalho ou qualquer outro trabalho que a gente precise manipular. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos, muita luz, muita paz e muito axé. Até a próxima.